Shalom, shalom. Bom dia. Aguardando você entrar. Bom dia, shalom. Sandra, minha filha, tudo bem aí? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, dia poderoso, dia maravilhoso. Você já olhou o céu hoje? Bom dia, paz, tudo bem, filha? Bom dia, bom dia. Você já olhou o céu hoje? Você viu como o céu está lindo, o dia está lindo, porque todos os dias são lindos, não é verdade? Todos os dias são maravilhosos. Por isso que o presente, como é dito, né, o presente é um presente de Deus para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar rapidamente e vamos falar sobre esse 40º dia depois da Páscoa. Foi nesse dia que Jesus subiu ao céu. Você sabia? Nesse dia Jesus subiu ao céu. Ontem à noite nós falamos um pouquinho sobre isso. Se você não assistiu, assista. E eu convidei você e fiz também um desafio de juntos orarmos 10 dias. Porque depois que Jesus subiu, como ele disse em Atos 1:8, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Ele pediu para que os seus discípulos, não só os apóstolos, mas todos os seus discípulos, estivessem em Jerusalém orando, buscando até serem revestidos do poder de Deus. E isso ele estava se referindo à manifestação, à descida do Espírito Santo, o Consolador que ele prometeu que estaria na terra, que viria para consolar. Ele disse, olha, se eu não for, o Consolador não vem. Eu vou, mas eu vou deixar um outro Consolador com vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo. Ele sopra sobre os discípulos e ele disse, recebei o Espírito Santo. E depois que ele sobe, que é exatamente hoje, não é hoje, no dia 16 de maio, na data após a Páscoa do calendário bíblico, não é do calendário gregoriano, que é o calendário da Era Comum, que é chamado, ou o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos falando do calendário bíblico, não do calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano tem muitos erros, tem muita distorção e tem, vamos dizer assim, existem algumas coisas do calendário gregoriano que ele é o oposto daquilo que as escrituras dizem, certo? Porque cada mês do ano, do calendário gregoriano, janeiro, fevereiro até dezembro, é dedicado a um deus do Partenon greco-romano. Ele foi feito pelo Papa Gregório e há distorções, então cada mês é dedicado a um deus do Partenon greco-romano, e esse Deus é o que, vamos dizer assim, é um Deus com letra minúscula, mas existe um principado que, vamos dizer assim, absorve aquele mês e ele traz influências malignas sobre a terra em cada mês. Mas existe o calendário que Deus criou, que é o calendário bíblico. Esse ainda é vigente no mundo espiritual e no mundo físico. Embora nós temos esse da Era Comum, que falam agora a Era Comum para tirar Cristo, né? Estão tirando antes de Cristo, depois de Cristo, então agora fala do calendário da Era Comum. E muitos países, principalmente países que não são cristãos, eles falam dessa forma, antes da Era Comum, depois da Era Comum, para tirar o nome de Cristo. Então eu estou falando desse calendário bíblico. Nós estamos, por exemplo, nesse dia, no mês de Liar, do calendário bíblico. E todos os meses do calendário bíblico é dedicado a uma tribo de Israel.
E dentro deste mês do calendário bíblico, existem bênçãos poderosas para aqueles que observam o calendário, que são os tempos e as estações que está escrito lá em Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou os tempos, as estações, os calendários, Ele criou a língua hebraica, porque foi com a língua hebraica que Deus criou tudo. Então primeiro Ele criou a língua, Ele criou as palavras, Ele formou tudo com o poder da sua palavra. Depois Jesus veio como verbo vivo que desceu do céu, o verbo vivo, Ele é a palavra de Deus. Então tudo o Senhor deixou preparado. E em Gênesis nós encontramos os tempos e as estações, e também ao que hoje no português nós chamamos de festas bíblicas. Alguns falam festas judaicas, não, mas são festas do Senhor. Assim é a maneira correta de ser dito, festas do Senhor. É conhecido como festas judaicas porque somente o povo de Israel é que ainda obedece o que está lá em Gênesis. E nós que estamos aprendendo a obedecer também o que Deus determinou em Gênesis. Como é lá em Israel, ainda o calendário bíblico é o calendário vigente. Eles têm os dois calendários, o da Era Comum, que eles chamam assim, como outros países também chamam, e tem o calendário bíblico. Se você observar jornais, revistas, telejornal, né, programações no rádio e tudo mais, você vai observar que eles usam o calendário bíblico, que é vigente em Israel, ainda é vigente no mundo espiritual, ainda é vigente no mundo físico. Então, cada tribo tem o seu mês. Por isso que são 12 meses para as 12 tribos de Israel, e cada mês tem profecias, bênçãos, vitórias, graça de Deus. Já no calendário gregoriano só tem coisa ruim. Você acredita nisso? Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas só para dizer sobre as festas. Então, nós estamos no calendário bíblico, no dia 40 depois da Páscoa. Não é a Páscoa do calendário gregoriano, é a Páscoa do calendário bíblico, que esse ano teve dias diferentes, foram dias diferentes, porque nós precisamos acompanhar o calendário bíblico para saber as datas corretas, quando realmente é a festa, quando realmente são os dias preparados. E, na verdade, não se fala festa. Nós, no português, chamamos de festa, porque nós somos um povo feliz e festeiro, mas um povo que também sabe as coisas importantes para se festejar, para celebrar. Talvez essa seria a maior palavra, né? A melhor palavra. Somos um povo que sabe celebrar, não é? E a palavra é moedim, ou moedim, que está lá em Gênesis, quando Deus criou as convocações, tempos e estações. Os tempos e estações, dentro dos tempos e as estações estão as 7 convocações de Deus, que nós chamamos de festas. É as 7 convocações de Deus, que é chamado de encontro com Deus. Olha que coisa maravilhosa! E a primeira é a Páscoa. E dentro da Páscoa são 3 convocações, 3 festas. Então a primeira é a Páscoa, o Pêssar, lá que saiu do Egito, que o povo colocou o sangue nos umbrais das portas. E Pêssar quer dizer passar por cima, pular. Isso significa Pêssar, porque o anjo veio e quando observou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos hebreus, ele pulou, ele passou por cima. Páscoa. A segunda em seguida dessa é a festa dos pães ázimos, pão sem fermento, ou matzah no hebraico, pão sem fermento. Lembra que Jesus é o pão sem fermento? Jesus é o pão sem fermento. E depois é a festa das primícias, a primeira colheita, os primeiros frutos. Isso tudo é seguidinha, um dia depois do outro. E Jesus cumpriu esta festa. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chamado de Cordeiro Pascal. Cumpriu? Cumpriu.
Ele é o pão vivo que desceu do céu, mas ele também é o pão sem fermento, como as Escrituras dizem. Ele cumpriu? Ele cumpriu, porque ele foi guardado. Existe toda uma história da Páscoa, porque é bem assim detalhada, não dá para falar tudo aqui, porque meu objetivo hoje é ser mais rápido possível, mas eu preciso resumir por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E Jesus também ressuscitou na festa das primícias, sendo o primeiro, a primícia daqueles que hão de ressuscitar, segundo as Escrituras. E existe agora, 40 dias depois da Páscoa, uma outra convocação, um outro encontro com Deus, uma outra festa, que no português é chamado de semanas, festa das semanas. Nós conhecemos mais com o termo grego, Pentecostes. Pente, 50, costes, semanas, 50 semanas. Então, são os 50 dias, perdão, 50 dias depois da Páscoa. Então, nós precisamos observar isso. E no hebraico, Shavuot, festa das semanas, festa das colheitas, né? E é exatamente nessa festa, nessa convocação, nesse encontro com Deus, porque existem festas bíblicas que são as 7 são convocações, mas 3 delas são peregrinações, que Deus diz, vocês têm que estar lá em Israel para celebrar, lá em Jerusalém, lá no templo, naquela época, até a época de Jesus, que tinha o templo, depois 70 anos depois o templo foi destruído, e era obrigatório, vamos dizer assim, era uma convocação obrigatória de estar em Jerusalém celebrando ali. Então, por isso que juntava muitas pessoas. Na época da Páscoa, quando Jesus morreu, estava muita gente de todos lá, judeus que moravam em outras nações, vinham celebrar porque era uma obrigação. Mas não era uma obrigação de algo ruim, eu tenho que ir lá, que você é obrigado. Não, era um encontro com Deus, um dia marcado para você se encontrar com Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é tremendo? Então, agora tinha uma outra festa, 50 dias depois da Páscoa. Jesus ressuscita, fica 40 dias na terra, exatamente no dia de hoje, nesse mês de Iyar, ele está na terra e ele então começa a subir, começa a falar com eles em Atos 1:8. Você vai observar que Jesus está falando, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E ele então começa a subir e uma nuvem o encobre. E os anjos, 2 anjos falam assim, 2 homens vestidos de branco, nós sabemos que, cremos nisso, que eram anjos do Senhor. Deixa eu beber uma água aqui. Hoje o treino foi puxado, ainda estou um pouquinho sem fôlego, vamos lá. Porque eu faço assim, eu acordo 15 para 6 da manhã, eu oro das 6 às 7, é o meu treino espiritual. Depois eu tomo meu café, arrumo minha cama, tomo meu café, aí nós vamos para o treino físico, porque eu tenho que cuidar desse templo aqui, né? Então um pouquinho de corrida, um pouquinho de caminhada, então hoje foi um pouquinho puxado, né? E vamos lá. E a palavra de Deus então diz que os anjos olham, o que vocês estão olhando aí para cima? O mesmo que vocês estão vendo subir, eu acho lindo, essa passagem é tremenda. Homens da Galileia, por que estáis aí parado, olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Atos 1:11. Da mesma maneira. Então ontem, se você não assistiu ontem, nós falamos sobre isso, que Jesus vai voltar da mesma maneira que ele subiu. Então hoje é o dia 40º, 40 dias. Eu particularmente acredito que isso aconteceu de dia. Por que então eu falei ontem? Porque o calendário de Deus, a viração do dia ainda é a mesma da criação. Quando o sol se põe, é um novo dia. Porque foi mudado os dias da semana, foi mudado o horário, os horários, foi mudado o horário e foi mudado os nomes dos meses e objetivos de cada mês. Tudo foi mudado. Só que se observar as Escrituras e o calendário de Deus da criação, que ainda é vigente, ainda permanece, ainda continua liberando bênçãos e poder, eu vou observar
que Jesus tem algo poderoso para nós. Então esse Jesus que subiu, ele vai descer. Ele vai descer para buscar aqueles que creem nele. Não é da religião A, não é da religião B, nem C, nem D, da placa A. É aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Então hoje nós estamos no dia que Jesus subiu ao céu. Então eu particularmente acredito que Jesus subiu ao céu de dia. Eu acredito. A Bíblia não diz, mas eu acredito. Por quê? Porque como é que eles veriam Jesus sumindo entre as nuvens? De noite é mais difícil, você não acha? Shalom, apóstolo Rui. Deus abençoe. Todos vocês que estão assistindo, nem dei oi para alguns que estão aí, queridos e amados. Então eu estou falando do dia que Jesus subiu ao céu. E aí? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais investido do poder de Deus. 10 dias depois. Vem o Shavuot, o Pentecoste, a festa das semanas, a festa da colheita. Então o propósito nosso durante 10 dias, estarmos em jejum, em oração, nos preparando para essa nova festa, esse novo encontro com Deus, essa nova convocação que Deus chama para que todos estejam diante dele. Quando o povo de Deus estava ali reunido no cenáculo, veio um vento, como um vento impetuoso, e encheu aquele lugar. E línguas repartidas como que de fogo pousaram na cabeça deles. Você vai ver isso em Atos 2, é sobre isso que nós vamos falar. Em Atos 2, e tendo chegado o dia de Pentecostes, que é essa festa, é a festa das colheitas, as pessoas chegavam com colheita, parte das colheitas, a primícia, o dízimo das colheitas, eles levavam, colocavam em carros de boi, né? Vamos deixar claro, carros de boi, carroças, eles colocavam em animais, a primícia, a 10ª parte daquela colheita, enfeitavam aqueles carros de boi, aquelas carroças, os animais, e eles vinham com alegria, porque é uma festa de primavera. Lá em Israel, nós estamos na primavera, nós aqui é outono, lá é primavera, porque são festas da primavera. Depois tem as festas do outono um pouco mais adiante, mas eles vinham com alegria agradecer a Deus pela colheita. Você tem agradecido a Deus pela sua colheita? Você tem entregue a Deus aquilo que é da sua colheita? Você tem consagrado a Deus parte da sua colheita? Ele só pede 10%. Independente de qual colheita nós temos de trabalho, lá era colheita. Era a colheita da cevada, era a colheita do trigo, era a colheita dos frutos, das frutas, era a colheita. E eles vinham agradecer a Deus em Jerusalém, entregando no templo. E nesse dia, o Espírito Santo, ele se manifesta. Ele vem sobre aqueles que estão unânimes, com o mesmo propósito, em concordância, juntos, buscando a Deus, celebrando o Senhor. Eles estão unânimes. E eles oraram, e 10 dias depois, só 10 dias depois, houve essa manifestação. O outro Consolador que Jesus disse que enviaria, desceu, ele veio, se manifestou. E como tinha gente de toda parte, de todos os países que os judeus iam morar, trabalhar, e eles vinham porque era uma convocação. Lembra? Convite vai quem quer, convocação vai quem é obediente. Conhece esse ditado? E na obediência eles estão lá entregando a Deus aquilo que Deus disse: traga para mim, traga para minha casa. E ali veio. E como tinha gente de tudo quanto é lugar, eles tinham também outros idiomas. E eles começaram
Os discípulos começaram a falar em línguas, e o povo começou a entender. Poxa, eu estou entendendo aqui na minha língua, na língua lá do país que eu estou entendendo o que ele está falando, eu estou entendendo. Eles estão falando as maravilhas de Deus, eu estou entendendo. É assim que Deus faz. Línguas como que de fogo. Então eu quero convidar você nesses 10 dias. São 10 dias para você orar. Escolha um horário para você orar. O horário que você quiser, desde que você busque o Senhor. Escolha a maneira que você vai jejuar, porque nós precisamos abrir mão de algo para que o Senhor veja que não é um sacrifício. Estou fazendo sacrifício, está me custando. Não é isso. Até porque a palavra sacrifício ela é equivocada, porque o termo sacrifício significa me aproximar da presença de Deus. Você sabia disso? O sacrifício que era feito no altar, que antigamente se oferecia animais ou algum tipo de até mesmo bolos, tipos de bolos feito de farinha, não é um bolo que a gente entende aqui, né, do bolo de doce e tudo mais, mas eram preparados com farinha. Até isso era chamado como algo para eu me aproximar de Deus, chamado sacrifício, para eu me aproximar de Deus. Os corbãs, né, para eu me aproximar de Deus. Deus quer que você se aproxime dele nesses dias. Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, não fala ainda em novas línguas, é um momento para buscar. Se você ainda não é batizado com fogo, que é uma outra coisa, esse é o momento de buscar. Se você ainda não é batizado nas águas, este é o momento de buscar. Buscar a presença, buscar a face. E como Deus falou domingo aqui, assista o culto de domingo. O milagre não é melhor do que a presença. A presença é maior e melhor do que o milagre. Então eu quero convidar você para buscar a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Talvez você está abatido e precisa ser renovado com o Espírito Santo. Talvez você precise se reconciliar com Jesus, voltar para a casa dele, voltar para a congregação do Senhor. A congregação é onde se reúnem as pessoas. Talvez você precise se entregar verdadeiramente. Não importa o que a gente tenha feito, não importa o que aconteceu conosco. O Senhor, Ele quer que a gente busque Ele. Por isso, nesses dias, se lê o livro de Ruth. Ruth foi aceita, mesmo não sendo uma israelita. Mesmo não tendo nascido do povo de Israel. Ela chegou exatamente, sabe como? Que dia, que época? Na festa das colheitas, no Shavuot, no dia de Pentecostes. Agora, responde para mim. Quando aconteceu a primeira convocação da festa do Pentecostes, do Shavuot, da semana, das colheitas? Aonde aconteceu a primeira festa? Eu sei que tem gente que está aí que sabe. Aonde aconteceu a primeira festa de Pentecostes? É bom a gente aprender os termos corretos, né? Não que Pentecostes seja um termo errado, mas é um termo grego. E como a gente fala de Bíblia, a gente tem que falar de hebraico ou aramaico. Claro que tem passagens que são em grego, mas vamos lá para o começo. Shavuot, colheitas, festa das semanas. Depois de um período poderoso de Pentecostes. O que significa? Aonde foi a primeira festa? Vamos estudar a Bíblia! Foi lá no deserto. 3 meses depois que o povo de Israel saiu do Egito, foi a primeira festa. É chamada também a festa da entrega da Torá. A Torá nós conhecemos como Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia. É Torá.
Torá, né? 5 primeiros livros da Bíblia. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Foi uma pessoa só, Moisés. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi quando Moisés desceu com as tábuas da lei. Foi quando Deus manifestou ao povo. Deus desceu, Deus disse assim: santifica esse povo, que eu vou descer no monte, E eles fizeram tudo que Deus pediu, se lavaram, se limparam. Olha, água no deserto, né? Se limparam, fizeram tudo direitinho, e Deus desceu no monte, começou raios, trovões, relâmpagos, desculpa, o som do chofar, né? Trombetas e trombetas e trombetas, e Deus falando, e a voz de Deus é como a voz de muitas águas, como diz as escrituras. O povo ficou tudo apavorado. Moisés, fala para Deus não falar com a gente não, fala você com ele, e aí você fala com a gente. O povo ficou tudo apavorado. Até hoje, os judeus pedem para Deus perdoá-los por isso, porque nós poderíamos estar ouvindo a voz de Deus audivelmente se não fosse isso. Você sabia? Então foi lá, no deserto, a primeira festa, primeiro Shavuot, primeiro Pentecostes, primeira festa, mas é claro que eles não estavam colhendo absolutamente nada porque era deserto, mas Deus já estava estabelecendo novamente, estava trazendo para eles ali aquilo que Ele queria. Ele estava colocando tempos e estações no seu lugar, as convocações dele, o seu moedim no seu lugar, que nós chamamos de festa, mas não, esse termo tá, assim, é muito simples, perto do que realmente é o significado. No nosso português é muito simples falar festa, é algo muito maior do que uma festa, um encontro com Deus, encontro marcado, ele marcou assim, entendeu? Por isso que a gente tem que observar o calendário bíblico, não o calendário gregoriano, porque ele está todo errado, no sentido de dias corretos, porque o calendário gregoriano é um calendário solar, o calendário bíblico ele é lunar, é pelas fases da lua o calendário, por isso que não batem, não coincide, porque o calendário gregoriano é baseado no Deus Sol, Deus Mitra é o Deus Sol, o calendário lunar é de acordo com as instruções do Deus Criador do céu e da terra, o Deus que criou o Sol e a Lua. E aí, você está preparado para o grande mover que Deus tem preparado, tem determinado para você para esses dias? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Nossa Jerusalém, claro, nós não temos como ir a Jerusalém agora. Vamos fazer uma caravana? Vamos todo mundo agora? Talvez nem todos poderíamos estar lá nesse momento, mas nós podemos estar na nossa casa, na nossa cidade, nosso país, mas principalmente na casa do Senhor, na presença do Senhor. Então eu quero convidar você a esses 10 dias buscar a manifestação do Espírito Santo, mas não é uma manifestação só para você. Eu vou buscar o Espírito Santo porque eu quero poder, eu quero unção, eu quero sentir a glória, a graça, eu quero arrepiar, eu quero sentir o fogo, eu quero sentir a unção. Maravilha, eu também quero, opa! Mas para que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o poder? O que você vai fazer com a unção? O que você vai fazer com a manifestação? O que você fará com os dons que o Espírito Santo tem para liberar sobre a tua vida, se você já tem, para ativar ainda, deixar mais fortalecido ainda? Você vai fazer o quê com os ministérios? É para você anunciar o reino de Deus. Então, ser batizado com o Espírito Santo, buscar esta unção, buscar um renovo, buscar mais unção, é importante, mas ela não é só para você, é para manifestar o reino de Deus.
Pedro pregou 2 vezes depois que recebeu essa graça, o Espírito Santo veio sobre ele. 8.000 pessoas aceitaram não, a palavra aceitar talvez seja equivocada. Reconheceram que Jesus era o Messias, porque o povo ali já era um povo de Deus. Eles estavam ali para a convocação de Deus, então eles já eram um povo de Deus. Só que Jesus estava cheio, tinha vindo. E nem todos os outros lugares, porque Jesus não saiu de Israel. Mas os discípulos saíram para serem testemunhas. Mas ali havia gente de muitas nações. Muitas nações. Então eles reconheceram que Jesus era o Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Eles reconheceram. E muitos, quando voltaram para suas nações, eram judeus, mas que moravam em outras nações, voltaram para suas nações já anunciando o reino. Então, a manifestação e a presença de Deus não é para você guardar aqui no coração, dentro de uma caixinha. Ó, a presença, fica aí, hein? Quando eu precisar de você, eu vou lustrar a lâmpada igual a lâmpada de Aladim, o Senhor me concede 3 bênçãos. Ah, meu Deus do céu, não funciona assim com Deus. Ele tem que ser o seu Senhor. Ele tem que ser reconhecido como o seu Salvador, Jesus o Salvador. Ele tem que ser reconhecido como o teu Pai, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se assenta no trono Altíssimo. Ele tem que ser reconhecido como Espírito Santo de Deus, o teu Consolador, aquele que está conduzindo você nessa terra. Ali então foi a primeira colheita em que o Senhor cumpriu. Das 7 convocações, 4 já se cumpriram. Jesus cumpriu. Faltam cumprir 3. Meu Deus! E essas 3 é lá setembro e outubro que no calendário gregoriano, setembro e outubro, que elas acontecem, e essas estão relacionadas à volta de Jesus. Então, da mesma maneira que você viu Jesus subindo, Jesus voltará. É o que os anjos disseram ali para os homens galileus. A primeira colheita, 8.000 almas, 2 pregações de Pedro, que tinha negado Jesus. Isso está relacionado às convocações de Deus. 10 dias para acontecer isso. Então nós vamos buscar, se você quiser fazer parte desse desafio, eu desafio você a orar e buscar a Deus. Olha que desafio fácil! Orar e buscar a Deus e jejuar. Você tem alguma dúvida sobre jejum? Vamos lá, vou perguntar a você. Eu já vou encerrar aqui, orar e encerrar, tá bom? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais um pouquinho. Senão eu vou falando, eu vou... é tão bom falar de Deus, é tão bom falar da sua palavra. Alguém tem alguma dúvida sobre o jejum, sobre o período de oração? Convidando, enquanto você vai deixando a sua pergunta aí, dia 25 do calendário gregoriano será o Shavuot, dia 25 do calendário gregoriano será o Shavuot ou Pentecostes, tá bom? Depois eu vou passando certinho a data do calendário bíblico que ocorre, a gente tem que acompanhar. Então, nós vamos orar, jejuar durante 10 dias com o propósito de buscar a presença do Espírito Santo, da presença do mover do Espírito Santo, e nós precisamos nos fortalecer, porque é o Espírito Santo quem prepara a noiva para a volta de Jesus. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, por favor assista, está aqui no meu Facebook, a mensagem de ontem, porque hoje é o dia que Jesus subiu ao céu, e daqui 10 dias é a festa do Pentecoste, a festa do Shavuot, da colheita, das semanas, é a entrega da Torá, a entrega da palavra de Deus, é a manifestação do Espírito Santo, tudo isso junto. Leia o livro de Ruth. Eu preciso que você leia o livro de Ruth, que amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Ruth, para você entender, aí você já vai me adiantar,
porque daí você já vai saber a história do livro de Ruth, então você vai me adiantar, porque rapidamente não dá para ler todo o livro aqui com você, mas eu vou comentar alguns pontos importantes. Então eu preciso que você leia o livro de Ruth, que essa é uma época que se lê o livro de Ruth, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o jejum, sobre o período de oração? São 10 dias, se você quiser me acompanhar nisso. E aí já escolheram o jejum que vocês vão fazer? Você pode escolher um jejum, é livre, tá bom? Você escolhe o tipo de jejum que você fará. Pode ser de celular, meu Deus, se é jejum, para muitos é o jejum de sacrifício. Outro jejum da língua, também para alguns é sacrifício, de vigiar o que fala, não falar lashon hará, né, que é a palavra maldita, a língua maldita, não falar coisas pesadas. Tem gente que tem que fazer jejum de não brigar, de não falar mal da vida dos outros, de não mentir, tudo é jejum. É jejum que liberta. Mas tem jejum de alimentos, é claro, daquilo que você vai comer. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fala aí para eu já começar a orar aqui para cada um de vocês. Vamos lá? Bom dia para quem está dando bom dia. Arnaldo, Deus abençoe. Adriana, Hilda, vamos lá, vamos ver quem mais está aqui. Ninguém tem dúvida? Eu vou começar a orar. Ana Pereira, o Marcos Roberto, a Fernanda, quem mais está aqui? Deixa eu falar um oi. A Blumen, Flor, que linda, maravilhosa. Valéria, a pastora Silneiva, Gisele, a linda, o Osvaldo, a Giovana. Quem mais? Vamos lá. Então, se você não tem pergunta, eu vou orar. A Maria Benedita, Deus abençoe. Karina. Vamos lá? Você tem dúvida? Então vamos lá. Você aceitou o desafio? Vamos orar juntos? Vamos clamar? Então coloque agora diante de Deus. Qual o objetivo desses 10 dias de oração? Buscar o Espírito Santo. Para quê? Para manifestar o reino de Deus. Para anunciar o reino de Deus. Esse é o objetivo. Tá bom? Porque aquele que anuncia o reino de Deus, o Senhor libera as bênçãos e as conquistas pessoais e familiares. Paz, Pamela. Então vamos orar nesse desafio? Então vamos juntos. Querido Jesus, amado Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por cada vida que está assistindo, que o Senhor traga alegria, graça, unção, a tua manifestação. Tudo aquilo que impede o seu mover, tudo aquilo que impede o batismo com o Espírito Santo, com fogo, tudo aquilo que impede a pessoa de se entregar verdadeiramente a Ti para passar pelas águas do santo batismo, ou até mesmo se reconciliar, voltar para os Teus caminhos, voltar para a Tua presença, seja tirado todo obstáculo, seja até mesmo o obstáculo, Senhor, de não se perdoar por alguma atitude. O Senhor é aquele que perdoa quando há uma confissão verdadeira. O Senhor é aquele que sara, aquele que limpa, aquele que purifica, aquele que restaura. Então visite cada pessoa agora, Senhor, e desperta sede, fome por Ti, sede, fome por Ti, sede, fome por Ti, pela Tua presença, pelo Teu mover. Porque se nós temos a Tua presença, Senhor, tudo que está ao nosso redor, ele é transformado, as circunstâncias são transformadas. E, Senhor, o Senhor manifesta a cura, a libertação, a salvação, a restauração e tudo mais, Senhor, que nós precisamos para viver nessa terra. O Senhor é aquele que nos conduz à Tua vontade, à Tua verdade para esse tempo. E nós queremos valorizar a Tua presença, Espírito Santo. Quantos te deixam de lado, Espírito Santo? Quantos têm te entristecido ou apagado? Mas nós queremos te valorizar, Espírito Santo. Queremos dizer que Tu és bem-vindo.
Tu és bem-vindo em nossa vida, em nosso coração, Tu és bem-vindo na nossa casa, Tu és bem-vindo na Tua igreja. Nós não queremos que o Senhor fique à porta batendo para poder entrar. A porta está aberta para o Senhor entrar na Tua igreja, na Tua casa, na nossa casa, nesta casa. Então vem, Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que nos corrige, nos exorta, aquele que indica o caminho, aquele que nos guarda, aquele que nos prepara como noiva de Cristo para o grande dia em que Jesus voltará e nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento com Cristo nos ares, que são todas as pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus e confessam o seu nome e andam de acordo com as Escrituras. Nós te queremos, Espírito Santo. Vem, fala conosco, instrui-nos, revela-nos a sua verdade sempre, para que possamos, durante o estudo das Escrituras, poder compreender, porque o Senhor é que abre as Escrituras para que possamos compreendê-la. Entender tudo que Jesus quis dizer, tudo que o Pai determinou, tudo que o Senhor conduziu nessa terra. Espírito Santo, enche-nos, dê-nos os teus dons, dê-nos o dom de falar em línguas, ou renove aqueles que precisam de um renovo, para que possamos anunciar o reino, manifestar o reino, para que o teu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas tenham a oportunidade da vida eterna em ti. E contigo serão. Em nome de Jesus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Diga ainda, em nome de Jesus, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo, amarro todo demônio, do maior ao menor, que possa estar agindo na minha vida, em minha casa, e ordeno, bata e retirada, pelo poder que há no nome de Jesus, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, amém. Diga ainda, Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Me esconda no teu refúgio. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família. Em nome de Jesus. E abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus, e que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo toda a sorte e bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Ativo os meus anjos, os anjos que cuidam de mim, que o Senhor ordenou, e os anjos da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda com essa oração? Diga amém. Amém. Deus abençoe você nesse dia. Lembre-se, até o pôr do sol, que nós estamos lembrando o dia em que Jesus subiu aos céus. Hoje, um dia como hoje. Deus te abençoe. Amanhã tem mais ou menos este horário eu consigo entrar aqui. Depois das 8h15, 8h20, amanhã posso contar com você?
E você pode compartilhar essa palavra? Vamos abençoar mais pessoas? Isso é manifestar o reino de Deus. Ajudar a espalhar as boas novas, abençoando as pessoas. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus traga o melhor dele para a tua vida, que o Espírito Santo hoje conduza você às bênçãos, às vitórias, a graça, os livramentos e principalmente a sua presença. Shalom! Tem um dia, fala aí, feliz!